Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho, você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana especial de UFC 244, a gente traz para vocês uma entrevista com Johnny Walker aqui no podcast MMA Ganhador. Ele vai falar sobre a luta contra Corey Anderson nesse sábado e o que ela representa para o futuro dele, que está muito próximo de uma chance pelo cinturão da categoria dos meio pesados contra o campeão absoluto Jon Jones. Além do Johnny, a gente vai trazer uma fera de dentro do octógono e uma fera também de fora do octógono. A outra fera que vai participar do nosso podcast é o jornalista Guilherme Cruz. Mas antes, se você quiser assinar o nosso podcast, você pode fazê-lo via iTunes, Android e Podflix, e também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. Então, para começar bonito, vamos trazer Johnny Walker aqui no podcast MMA Ganhador. Então vamos lá, Johnny. Primeiro eu queria saber dos seus treinos, cara. A gente viu aí que você fez uma preparação especial. Você vive na Tailândia, né? Passou pela Irlanda e terminou esse camp na Rússia. Primeiro eu queria que você falasse como é que foi o seu contato lá na SBG, né, com John Kavanagh, com quem que você treinou por lá e o que você conseguiu trabalhar no tempo que você ficou por lá. Eu fiquei 2 ou 3 semanas, não me lembro, na Irlanda. Treinei bem, uns sparring lá da galera. Tinha uns caras bons lá, mas não tem muito cara pesado pra treinar. Tinha uns 2 ou 3 caras assim, mais pesadinhos. E foi bom, a experiência foi bacana, peguei umas técnicas, tudo experiência, né? Você chegou a ter algum contato realmente direto com o John Kavanagh? Ele ajudou lá ou foi uma coisa mais esporádica, vez ou outra? Não, tive contato, fiquei na casa dele uns 4, 5 dias, sei lá, uma semana. E fiz umas técnicas bacanas, foi no contato conversando e tal. E foi bacana. E Johnny, falando dos treinos na Rússia, tive a oportunidade de conversar com o seu empresário, ele falou muito do que você foi buscar por lá, né? Que é treinar com bastante wrestling. Fala um pouquinho dessa preparação lá. Foi mais uma necessidade que você achava que você tinha no seu jogo? É algo mais específico para o Corey Anderson? Como é que foi essa experiência e o que você aprendeu por lá? Foi só para pegar com os caras fortes, né, pesado, que lá tinha bastante. O estilo do jogo do Corey, só para melhorar mesmo. Só para manter em dia as defesas de peso, né? Treinar, na verdade, né, adaptar o corpo. E foi muito bom, o campo foi bem forte, tinha 5, 6 7 caras pesados para treinar comigo ao mesmo tempo. Então, o treino foi bem bacana, foi bem construtivo, produtivo e estou pronto para a guerra. E como é que você avalia a experiência de ter tido tanto tempo para se preparar? Porque a gente sabe que nas suas primeiras lutas na UFC você não teve tanto tempo, né? Como é que você está se sentindo chegando para essa luta agora? Cara, eu não gosto de ter muito tempo para preparar não, que 2 meses de campo para mim é muito longo, fico de saco cheio. Para mim, 6 semanas é suficiente e eu prefiro pouco tempo de campo para preparar, senão fica muito massivo, fica muito estressante. E eu quero lutar o mais rápido possível, ver se eu luto de novo esse ano, se Deus quiser. E Johnny, fala um pouquinho do seu adversário. Na sua opinião, qual que é a maior fraqueza e qual é a maior qualidade que você enxerga no Corey Anderson? Não conto com a fraqueza do meu adversário para poder bater nele, não. E a qualidade dele, eu tenho muito mais do que ele para oferecer, então eu não tenho medo das quedas dele, eu não tenho medo do wrestling, do boxe, do que ele tiver. Eu não gosto de ficar comentando sobre lutador e o que ele tem, o que ele faz. Eu gosto de mostrar o que eu tenho para oferecer. Então, eu vou ver isso dia 2 de novembro, sábado. Agora, Johnny, como é que você chega para essa luta? A gente sabe que é uma luta importante, num grande evento. Você chega pensando na vitória a qualquer custo, porque sabe que é um momento importante, até para, quem sabe, garantir uma chance pelo cinturão? Ou você acha que por conta dessa situação na categoria, o momento de entrar para dar show, assim como você deu antes, para garantir a posição de desafiante? Eu tô pronto para lutar 3 rounds, eu gostaria de lutar 3 rounds. Provavelmente eu quero e eu acho que eu vou conseguir lutar uns 3 rounds. Pra mostrar um pouco pra galera aí que eu sei defender queda, que eu tenho jiu-jitsu, que eu tenho wrestling, que eu tenho o que o pessoal acha que eu não tenho, mostrar o que eu tenho. 3 rounds é o suficiente pra eu demonstrar isso tudo. Eu tenho gás também. Então eu só quero lutar os 3 rounds aí, talvez eu vou tirar um pouco o pé do acelerador pra poder o Corey sobreviver um pouquinho mais e eu fazer um bom trabalho e a galera ver o que eu posso fazer.
Agora, Johnny, você sempre falou que por ser jovem você não tem pressa, né? Você nunca quis furar a fila de ninguém nessa corrida pelo cinturão. Mas na sua opinião, qual que é a real situação na categoria? O Dominic Reyes acabou de vencer o Chris Weidman, já desafiou o John Jones e tudo mais, mas a gente sabe que você, com uma boa vitória, também se coloca aí na frente. Você acha que uma vitória sua faz você ser o próximo desafiante, ou você acha que o Dominic Reyes está na sua frente? Vai depender da minha performance, né? Quem manda é o Dana White, né? O que ele quiser botar primeiro, pode ser, eu só aceito aqui, só quero lutar, né? Também pode ser o Dominic Reyes, o próximo pode ser o John Jones, mas o meu foco é o John Jones, cara, eu queria lutar com ele, e como eu sempre tô nas entrevistas, pra mim, o mais importante é lutar contra os melhores de todos os tempos. Por enquanto é ele, e eu lutando contra ele, eu vou ser o melhor de todos os tempos. Então, o cinturão pra mim não faz diferença. A diferença é lutar contra os melhores e fazer história. Agora, Johnny, pra gente finalizando, o John Jones ele tem se mostrado meio que desmotivado, né, vamos dizer assim, nas redes sociais, falando que não tem muito desafio na categoria. Você até chegou a responder um tweet dele na semana passada, se apresentando como o próximo desafio dele e tudo mais. Mas se você tivesse agora, nesse momento, no telefone com o John Jones, diante dessa suposta desmotivação que ele tem pra continuar lutando na categoria, o que você diria pro John Jones? Pô, irmão, você sabe que eu tô aqui. Já se encontrou, já trocamos ideia, você já tá de olho em mim, tá fazendo de bobo, porque ele sabe que tem luta dura pra ele. Então, tô aqui, bora lá, vamos lutar. E Johnny, qual que é a sua opinião sobre o BMF title, né? A gente vai ter a luta aí do Masvidal contra o Nate Diaz, a luta principal do UFC 244. Você tem alguma opinião formada sobre a criação desse cinturão e sobre essa luta entre o Masvidal e o Nate Diaz? Os caras têm bastante experiência, já fizeram muita coisa. Mas se eu fosse fazer um evento e botar um cinturão novo, ia ser o cinturão do GOAT, Great of the All Time, né? E ia botar o melhor de todos os tempos para disputar por esse cinturão. E eu queria disputar esse cinturão aí. Mas você faria, essa ideia seria, você acha que seria legal fazer tipo num formato como era no Pride, tipo um Grand Prix, ou fazer de um torneio? Como é que um Grand Prix, tinha que ser umas 3 lutas na mesma noite, botar um Grand Prix e gerar um cara na mão na mesma noite. E aí você gostaria de participar, você acha que você levaria... Acho que é um lutadorzinho no Nutella, tá ligado? Os caras estão muito no século XXI, não tem mais guerreiro. Pra mostrar quem é guerreiro de verdade, você vai conseguir lutar com o braço machucado, se tiver alguma lesão, tá ligado? E a luta tem que continuar. Se não quiser continuar, deixa o cinturão lá e você não é o melhor de todo o tempo. O melhor tem que ficar até o final e bater em todo mundo. Boa, Johnny, pra finalizar, queria que você deixasse uma mensagem pros fãs. Tem muita gente na expectativa pra essa luta, botando muita expectativa em cima de você. O que você diria pros fãs, que eles podem esperar do Johnny Walker nesse UFC 244? Então, galera, tô preparado, tô forte, motivado. É bom estar de volta, né? E eu espero não ficar muito tempo fora, não. Voltar o mais rápido possível, poder, né, pegar aquele hype de novo que eu tava vindo, né? E daqui a pouquinho trazer o cinturão pro Brasil. Trazer muitas emoções, fortes emoções estão por vir, galera. Se Deus quiser, minha mão vai ser levantada de novo mais uma vez. Vou trazer uma alegria pro Brasil. Valeu, Johnny. Cara, obrigado pelo seu tempo. Boa sorte aí no sábado. Grande abraço. Um abraço. Então tá, esse foi Johnny Walker aqui no podcast MMA Ganhador. Ele que luta nesse sábado no UFC 244. Então já vou logo emendar e chamar o próximo convidado. Ele que é o Guilherme Cruz. Galera do mundo das lutas, mais uma vez a gente tem a moral de receber Guilherme Cruz aqui no podcast. Ele que é correspondente do site MMA Fight e que estreou recentemente seu blog no Yahoo Sport. Gui, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast. Amigo, a honra é toda minha de participar do podcast com você. Então, Gui, vamos lá que a gente tem uma semana especial, né, pra gente, um dos maiores eventos do ano no UFC, um dos maiores eventos da temporada. Queria começar falando de Johnny Walker. O Johnny, ele é um dos caras que mais tem atraído a atenção do público brasileiro. Ele vai fazer a 4ª luta no UFC, mas como a gente sabe, as 3 primeiras lutas dele foram espetaculares, nocautes arrasadores, e tem muita gente depositando esperança aí que o Johnny Walker pode chegar a uma disputa de cinturão contra o John Jones. Primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, você compra esse hype que o Johnny já construiu? Você acha que ele realmente
tem esse potencial? Ou agora nessa luta contra o Corey Anderson a gente pode acabar tendo alguma surpresa? Uma coisa não invalida a outra. Ele realmente é um excelente lutador, está numa fase espetacular desde que entrou no UFC, mas o Corey Anderson é um buraco mais embaixo. Ele é um cara duríssimo, um cara que, se conseguir impor o jogo dele de wrestling, amarrar o Johnny, pode trazer problemas. Acho que essa luta ela vai mostrar onde o Johnny Walker, o que a gente pode esperar dele, né? Porque a última luta dele contra o Circo 9 era uma luta que pra mim já traria um pouco de dificuldade, mas o Johnny venceu em 35 segundos. Então, se ele conseguir fazer a mesma coisa contra o Corey Anderson, que não é um cara fácil de se vencer, os caras que ganharam dele são só caras de altíssimo nível no UFC. Se o Johnny parar ele, especialmente da forma que ele tem parado todo mundo, cara, é um brasileiro pra disputar cinturão. Se vai ganhar do John Jones ou não, ele seria um grande azarão, como todos que são quando enfrentam o John Jones. Mas se ele conseguir continuar nessa subida contra um cara como o Corey Anderson, é um cara pra gente ficar de olho assim, pra depositar esperança. Agora, Gui, como é que você vê a situação dessa corrida pelo cinturão? Porque muita gente tinha expectativa, né, de que o Chris Weidman chegasse na categoria e caso vencesse o Dominick Reyes, ele pudesse cavar uma luta contra o John Jones, seriam 2 ex-campeões, nomes expressivos e tudo mais, mas o Chris Weidman, como a gente viu, foi nocauteado rapidamente pelo Dominick Reyes. Na sua opinião, o Johnny vencendo bem, ele fura essa fila do Dominick Reyes e passa a ser o maior candidato? É claro que antes da luta acontecer é complicado da gente prever, mas projetando que o Johnny tenha o mesmo brilho que ele teve nas lutas anteriores, ele teria feito o suficiente para passar o Dominick Reyes e ser o mais indicado para ser o próximo rival do John Jones? Ou você acha que o Dominick Reyes já consolidou essa posição com o nocaute contra o Chris Weidman? Eu acho que ele, em questão de nome, qualidade de adversários que venceu, o Dominick Reyes estaria um passo à frente. Mas acho que essa vitória sobre o Weidman diz mais sobre o Weidman do que sobre o Dominick Reyes, né? E a luta anterior do Reyes foi uma vitória sobre o Volkan Ozdemir, que não foi lá essas coisas pra mim. O Dominick Reyes perdeu essa luta, né? Por pontos, mas tudo bem, deixando isso de lado. Eu acho que o Johnny Walker, ele poderia furar a fila pelo quesito espetáculo. Se ele vencer o coreano da mesma forma que venceu os outros, ele vai ser uma luta mais fácil de ser vendida para o público americano, para o fã de MMA, do que o Dominick Reyes, que também é essa força invicta e tudo mais, só que antes do Weidman ele vinha de vitórias por pontos, meio assim. Então, enquanto isso, o Johnny Walker está passando por cima de todo mundo. Considerando que ele faça a mesma coisa com o coreano, não precisa ser no primeiro round, mas vencer, mesmo que por pontos, mas vencer de forma dominante, eu acho que essa é uma luta que, em termos de espetáculo, vai ser uma luta mais fácil para o UFC vender. Por isso que eu acho que o Johnny Walker poderia furar a fila. Não acho que seria o melhor dos mundos para ele enfrentar o John Jones tão rápido assim, né? Pegar mais tempo de maturação para evoluir como atleta antes de ter um desafio como esse, como o John Jones. Mas, por outro lado, também, cara, MMA é um esporte que você tem que fazer dinheiro, mano. Se você tá com a chance na sua frente de poder enfrentar o John Jones, mano, se joga e vai, cara. Se você for perder, se você vai ter que dar a volta por cima, paciência, mano. Fica sendo isso depois. Você tem que aproveitar, tem que abraçar as oportunidades que pintam na sua frente. Então, por mais que talvez seja cedo pro Johnny Walker, cara, se ele conseguir ganhar do coreano dessa forma, eu acho que é mais fácil você fazer essa luta do que o Dominick Reyes com o John Jones. Eu tô com você. Acho que tem outra coisa também. O evento, né? Um evento muito grande. A vitória do Johnny, dependendo de como for, vai ter uma projeção absurda. Então, eu acho que ele somaria mais pontos nessa corrida aí do que o Dominick Reyes. Agora, Gui, falando de John Jones, a gente tem visto o John Jones tweetando aí na internet, meio que provocando a categoria, dizendo que quase que demonstrando uma desmotivação, né, por não ter rivais à altura, que ele pensa em subir para os pesados e tudo mais. Na sua opinião, o John Jones ele tá mais movimentando ali as redes sociais, fazendo um burburinho, ou você acha que ele realmente, no fundo, ele enxerga a categoria dessa forma, sem grandes desafiantes? Porque realmente não tem nenhum desafiante assim 100% concreto, alguém que faça a gente acreditar que vai ser uma luta espetacular. A gente pode até depositar algum tipo de esperança ou confiança nas performances do Dominick Reyes e do Johnny Walker, mas como você bem falou, nenhum dos dois ainda mostrou algo que faça a gente acreditar que eles possam ser ameaças ao reinado do John Jones.
A pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha que realmente o Jones pode chegar nesse nível de desmotivação e aí justificar a subida para a categoria dos pesados ou emperrar as negociações para uma próxima disputa de cinturão, ou você acha que ele está mais movimentando as redes sociais, como ele costuma fazer bastante também, né? Não, acho que o John tem um pouco dos dois. Tem mais o John Jones talvez entediado, sem nada para fazer, ver o mundo do MMA, a roda girando, o mundo acontecendo e ele sem um adversário, então talvez seja ele numa tentativa de se inserir numa discussão, num debate público sobre alguma coisa, né? Colocar o nome dele nas rodas de conversa, mas eu também acho que seja um pouco ele desmotivado por um grande desafio, né? Antigamente ele enfrentou uma pedreira atrás da outra durante muito tempo, tinha rivalidade com o Cormier, que sempre mantinha aquele interesse em cima dele, mas nas últimas 2 lutas ele enfrentou caras que mereciam disputar o cinturão, só que não eram atletas que as pessoas viam como um grande desafio, né? O Anthony Smith e o Thiago Marreta. Thiago Marreta, que fez uma excelente luta, mas antes da luta, quando você vem de uma luta, você está comprando uma luta, um pay-per-view, você está comprando sobre a possibilidade, o que pode acontecer. E antes da luta, ninguém via o Anthony Smith e o Thiago Marreta como esse cara realmente tem chance de ganhar do John Jones. Ninguém via com essa possibilidade. Então eu acho que o John Jones está sentindo falta de alguém que o público olhe e pense: pô, esse cara aqui é sinistro, esse cara pode realmente dar trabalho pro John Jones, pode tirar o cinturão dele. Eu acho que ninguém vê isso hoje em dia. Se o Johnny Walker fizer com o Corey Anderson o que ele fez com os outros, falar e nocauteia em 15 segundos, eu acho que o fã de MMA vai ao delírio, ele vai achar, pô, esse é o cara pra ganhar do John Jones. Então acho que isso pode ajudar muito a vender essa luta. Então, eu acho que no fundo o John Jones está torcendo muito por isso. Está torcendo muito pro Johnny Walker vencer e vencer de forma espetacular. Porque se o Corey Anderson ganha, se ele ganhar levando em consideração como ele sempre vence, né, vencendo usando muito wrestling, lutas que não são tão empolgantes, o público não vai ter pouco ou quase nenhum interesse em ver o Corey Anderson enfrentando o John Jones. Então é mais um desafiante interessante pro John Jones, que ele vê ele indo por água abaixo, né? Como foi o Luke Rockhold e o Chris Weidman. E o John Jones devia estar torcendo muito para os dois ganharem, porque seriam ex-campeões do peso médio, por mais que não esteja mais no auge das suas carreiras, são nomes muito fortes nos Estados Unidos. Então se eles vencessem na estreia na categoria, a chance era imensa deles enfrentarem logo o John Jones, porque eram caras conhecidos do público, que têm uma história no evento e que venderiam muito mais do que John Jones contra Corey Anderson, por exemplo. Então, acho que no fundo ele torce muito pro Johnny Walker vencer e vencer bem, que é para garantir talvez um pay-per-view com uma venda melhor do que venderia Corey Anderson da vida, ou até mesmo Dominic Reyes. Como a gente sabe, na luta principal, né, do UFC 244, que vai ter aí o retorno do Johnny Walker. O Johnny Walker é meio que o que deixa os brasileiros mais empolgados, né? É claro que o fã mais raiz, o fã menos... como é que eu posso chamar? O fã menos de ocasião, né? Tem muitas lutas interessantes e a gente vai falar rapidamente delas aqui, mas acho que o fã brasileiro está mais ansioso para esse retorno do Johnny Walker. Mas a luta principal vai ter algo inédito, né? A gente vai ter aí um cinturão em jogo, né? Que é o The Baddest Motherfucker in the Game, né? Que traduzindo para o português é o cara mais casca-grossa, o cara mais fodão, seja lá o que possa significar isso. Mas primeiro eu queria te perguntar o seguinte: o UFC de fato vai fazer um cinturão, né? Vai desenhar um cinturão, eu não consigo nem imaginar a cena deles colocando um cinturão no vencedor da noite, mas não sei nem como é que vai ser o cinturão, se vai ter um dedo do meio cravado na cinta, mas enfim, a gente vai ter aí Jorge Masvidal versus Nate Diaz fazendo a luta principal por esse título que nunca existiu, né, que foi criado agora. A gente não sabe nem se vai existir no futuro, mas acho que o Dana White já falou que vai ser uma luta só e essa história vai acabar e tudo mais. Mas primeiro eu queria te perguntar se em algum momento imaginou que pudesse existir esse tipo de título dentro do UFC e o que você acha que ele representa diante das circunstâncias e dos caras que estão envolvidos nessa luta. Cara, eu achei a ideia fantástica. O UFC fazendo o que o UFC não faz, que é pensar fora da caixinha. Isso é uma ideia que eu veria acontecendo, por exemplo, num Bellator, em outros eventos. Tipo, entrando no jogo, pô, o Nate Diaz falou isso, Masvidal, vamos fazer
O Nate Diaz, quando ganhou do Pettis, falou que ele ia defender o cinturão na próxima luta, que era o cinturão do Ferris Motherfucker e tudo mais. E o UFC, em vez de fingir que isso não aconteceu ou não dá tanta importância, porra, é uma parada fantástica, uma ideia muito boa e vai atrair atenção, que vai virar... Cara, as pessoas só falam desse cinturão. A luta no fim de semana é uma luta fantástica, o card é muito, muito bom. E as pessoas ficam debatendo o cinturão, porra, que ideia maneira, as pessoas estão muito curiosas para ver o cinturão, estão curiosas para ver essa luta. Sabe que esse cinturão, por mais que o UFC diga que ele não vai ser defendido, que ele só fez para essa luta e acabou e tal, quem ganhar no sábado vai pegar esse cinturão, vai colocar no ombro e vai ficar rodando por aí, vai dar entrevista com esse cinturão no ombro, vai falar que ele é o cara mais fodão e que tudo mais. Na próxima luta, o cara vai levar o cinturão dele, vai falar, esse é meu cinturão, mas o UFC não vai varrer isso pra debaixo do tapete, porque isso tá fazendo sucesso, isso vai ser usado no futuro, nas próximas lutas de quem vencer. Então é uma ideia fantástica, uma ideia genial que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Acho que ninguém imaginava uma coisa dessa fosse acontecer, nem mesmo o Nate Diaz, o Masvidal imaginavam que isso fosse possível, né? Mas eu acho fantástico, é uma jogada de marketing muito inteligente do UFC embarcar nessa jogada, nessa ideia do Nate Diaz, né? Você acha que essa ação deveria, de alguma forma, ser um precedente para o futuro, para a criação de novos títulos inéditos, ou você acha que seria mais especial se fosse um caso só, ou quem sabe de forma esporádica? Não, acho que é uma coisa mais... Ele tem que ser único. Ele foi de forma muito orgânica, não foi algo forçado, né? O UFC virar e falar assim, vamos criar um cinturão do cara mais fodão com esses dois caras aqui. Eu acho que isso seria muito forçado. Uma parada que nasceu natural de uma entrevista pós-luta do Nate Diaz, que todo mundo começou a falar sobre isso até virar realidade. Então acho que o UFC embarcar nessa agora e falar, vamos agora criar um cinturão, o cara, que nem o Demian Maia brincou na entrevista pós-luta dele, né, que ele queria um cinturão de melhor rapper do UFC, alguma coisa nesse sentido, assim. Uhum. Então, assim, ele falou brincando, obviamente, o UFC não vai fazer isso. E se fizesse, não ia ter tanta graça, não ia ser a mesma coisa, ia diminuir esse BMF pra fazer outras coisas, não ia... Acho que, a não ser que uma parada surja muito organicamente, muito natural, acho que o UFC não tem que inventar de querer fazer mais cinturões desse tipo, não. Agora, Gui, independente do que representa, né, do cinturão, a gente está falando de um confronto entre dois dos caras mais interessantes, personagens mais interessantes, personagens e lutadores também interessantes que a gente tem hoje no plantel do UFC. Queria saber a tua análise da luta, quem que você acha que vence. Nas casas de apostas, o Masvidal é o grande favorito, né, tá mais em atividade, o Nate Diaz sempre tem aquela ausência dele do octógono, volta, faz as lutas, depois some por anos e tudo mais. Mas ele fez uma luta decente contra o Anthony Pettis na última apresentação dele, venceu. Mas o Jorge Masvidal está vivendo um ano arrasador, né? Nocauteou o Darren Till e o Ben Askren. Ben Askren na última luta em 5 segundos. Então, o que você espera dessa luta? Você acha que ela vai durar 5 rounds? Você acha que a gente tem alguma surpresa nesse caminho aí? Cara, essa é uma luta bem complicada, cara. Bem difícil, cara. O Masvidal tá vindo de 2 vitórias espetaculares. Mas, sei lá, eu inclino um pouco a favor do Nate Diaz nessa luta, por mais que ele tenha ficado muito tempo parado entre a luta do Conor e do Pettis, eu inclinaria um pouco a favor dele, pelo estilo de jogo, o boxe dele, o teu jogo de chão, o cardio dele, o gás dele para 5 rounds é outro nível de preparação física. Eu não sei como é que o Masvidal faria 5 rounds, ele não se eu não me engano, ele nunca fez 5 rounds na carreira. Então, sei lá, é meio difícil de saber como ele vai lidar com isso. E, cara, essa é uma luta realmente bem intrigante, cara, porque são 2 jogos muito bons em pé. O Nate Diaz tem um chão que não precisa nem comentar. Então, sei lá, eu vejo um pouco de vantagem pro Nate Diaz, mas não quer dizer que o Masvidal possa quebrar a banca. Quebrar a banca não, porque na banca ele é favorito, né? Mas me surpreender nesse sentido, não. Tô contigo também, Gui. Também tô mais inclinado a achar que o Nate Diaz pode se dar bem nessa luta. É uma luta muito interessante, né, cara? Tudo pode acontecer. O Nate Diaz é um cara muito difícil de ser nocauteado, embora o Masvidal esteja com poder de nocaute afiadíssimo, mas o fato de ser uma luta de 5 rounds é um super evento. A gente também já viu que o Masvidal ele não é o tipo de cara que quebra, né, sobre os holofotes. Um cara que nocauteou o Darren Till dentro da Inglaterra e nocauteou o Ben Askren naquela forma num evento gigante como
foi o UFC 239. Acho que ele vai lidar muito bem com o tamanho desse evento, coisa que o Nate Diaz já está acostumado depois das lutas contra o Conor McGregor e tudo que ele já passou na carreira dele, mas eu também acho que o fato dessa questão da preparação física, uma luta de 5 rounds, embora o Nate Diaz não seja um dos caras mais ativos, ele é o cara que está sempre treinando, está sempre preparado para esse tipo de luta mais comprida. Eu estou muito curioso de verdade, mas eu estou bem na mesma posição que você. Eu estou inclinado a... Não estou descartando as chances do Masvidal, mas eu estou inclinado a acreditar que o Nate Diaz pode vencer. Agora, Gui, para finalizar, a gente tem outras lutas interessantes nesse card. Eu queria rapidamente seu palpite para Vicente Luque versus Stephen Thompson, né? Uma luta interessante também na categoria dos meio médios, e Darren Till versus Kelvin Gastelum. Cara, a luta do Vicente Luque é uma oportunidade espetacular para ele, finalmente pegando alguém do escalão de cima da divisão, né? Depois de trocentas vitórias seguidas e tal, vai finalmente pegar um grande desafio e pega o Stephen Thompson, que tá precisando se provar, né? Ele só venceu uma das últimas 5, ele tá numa encruzilhada na carreira. O momento tá todo a favor do Vicente Luque, por mais que seja a primeira vez que ele tá numa luta tão grande, né? O Stephen Thompson já tá acostumado a isso. Eu apostaria no Vicente Luque, porque ele, além da parte... O Stephen Thompson tem um jogo em pé muito bom, um karatê e tudo mais. O Vicente Luque também é muito bom em pé. Ele gosta de trocar porrada, ele gosta de violência, ele gosta de sair na mão. Mas ele também tem um jogo chão que é muito bom. Então, se ele conseguir misturar os dois contra o Stephen Thompson, pode ser que isso pese a favor dele. E já o Kelvin Gastelum com o Darren Till, cara, é uma luta que eu vejo favoritismo pro Kelvin Gastelum, basicamente porque o Darren Till, ele, por mais que os dois sejam da categoria de baixo, o Darren Till subindo agora e o Kelvin Gastelum já tendo subido há um tempo atrás, eu acho que o Darren Till pegou a luta cedo demais. Ele tá vindo de 2 derrotas, a última em março foi nocauteado de forma meio brutal assim pelo Masvidal. Então acho que subir de categoria para dar aquela reviravolta na carreira, né? Dar uma sacudida e colocando ele logo contra um cara que bate muito pesado, por mais que a diferença de altura seja gritante. O Kelvin Gastelum é um cara que é guerreiro, cara. Ele na última luta contra o Adesanya fez uma luta espetacular contra o cara que ganhou o cinturão, né? Então eu vejo o favoritismo do Kelvin Gastelum. Acho que se fosse para cravar assim, alguma forma que ele vence, eu acreditaria que essa luta não vai durar 3 rounds, não vai acabar com 15 minutos para a decisão dos juízes. Eu acho que eu daria um favoritismo pelo momento pro Kelvin Gastelum. Boa, Gui, mais uma vez estou com você. A galera que tá ouvindo deve achar, mas esse cara só vai na onda do Gui, o Gui sabe de tudo, mas a gente tem que ir porque o cara entende, entendeu? Então, mas eu tô com você também. Eu acho que... Eu só tô preocupado, tô muito curioso para ver o Darren Till contra o Kelvin Gastelum. Acho que eu concordo com essa parte de ele estar voltando rápido e tudo mais, mas também tô curioso para saber como é que vai ser o Kelvin Gastelum depois da guerra que foi a luta contra o Adesanya, né? A gente sabe que lutas de 5 rounds cheias de danos dessa forma muitas vezes acabam mudando um lutador. Kelvin provou muito naquela luta, mas não sei, tô com um pouquinho o pé atrás. Eu tô dando favoritismo pro Kelvin também, mas tô com um pé atrás em relação a essa luta. E também acredito muito no Vicente Luque. Gostei da tua frase, Vicente Luque gosta de violência, e eu acho que é exatamente isso. Ele é um cara que não corre da trocação. O Stephen Thompson tem um estilo um pouco mais cadenciado, né? Usa distância e tudo mais, mas eu acho que o Vicente pode conquistar a maior vitória da sua carreira nesse sábado. Gui? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no podcast. É sempre um prazer fazer essa resenha com você. O tempo passa que a gente nem percebe. Muito obrigado mais uma vez por participar com a gente aqui. Meu amigo, é um prazer. Obrigado aí pelo convite sempre. Sempre que precisar, estou às ordens aí. Todo mundo aproveitem o evento do fim de semana, que do começo ao fim esse evento está realmente fantástico, excelentes lutas, ansioso para várias delas aí, então vai ser um sábado que a gente não vai poder sair de frente da televisão porque o card está muito bom mesmo. Então tá aí, esse foi o Guilherme Cruz aqui no podcast MMA Ganhador. Eu inclusive recomendo a leitura lá no blog do Gui, no Yahoo Sport, um texto que ele escreveu sobre Nate Diaz e Masvidal e a lição que muitos brasileiros se recusam a aprender no MMA.
é um texto especial sobre esse UFC 244, vale muito, sobre os personagens desse UFC 244, vale muito você ir lá conferir. E eu espero que vocês tenham gostado da edição dessa semana. Eu volto na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela audiência e até lá!